Quero falar com os irmãos um pouquinho hoje sobre o toque que transforma, né? Isso é maravilhoso. Mateus 13, do 13 ao 16, que diz assim: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que veja com os olhos, ouça com os ouvidos, entendam com os corações, se convertem e sejam por mim curados. Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, fala conosco, Deus Pai querido, através da tua palavra, em nome de Jesus. A igreja pode se assentar. Quando nós lemos esse texto, nós entendemos da seguinte maneira: o ser humano, nós todos, o homem, é o único ser vivo que Deus deu para ele a capacidade dele ouvir e enxergar só aquilo que ele quer. É interessante, né? Você já esteve num lugar que você chamou uma pessoa e falou assim, tem uma porção de gente, aí você chega perto daquela pessoa e fala: nossa, você viu o que ele falou? Não. Por quê? Porque ela não estava ouvindo aquilo ali, ela estava ouvindo outra coisa. Muitas vezes você fala: você viu aquela pessoa? Não, não vi. Não, mas ela estava aqui agora mesmo. Não, mas eu não vi. Por quê? Porque ela estava vendo outra coisa. Então o ser humano é o único ser vivo que Deus deu a capacidade de nós vermos, ouvirmos o que nós queremos. E nesse texto que nós lemos, Jesus ele fala que ele falava por parábola, porque vendo não veem. Por quê? Porque eles não estavam interessados em ver o que Jesus estava falando. E ouvindo, não ouvem, nem entendem. Por quê? Porque a atenção deles não estava para o que Jesus estava falando. De sorte que neles cumpre a profecia de Isaías, mais de 400 anos antes de Cristo. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Por isso que tem pessoas que falam: eu não entendi o que ele quis dizer, eu não entendi o que aquela pessoa quis falar. Por quê? Porque ela não ouviu de bom grado. Ela não estava interessada em ouvir aquele assunto. Aquele assunto não estava lhe interessando naquele momento. Tem que negócio interessante o que acontece conosco, que olha no 15 e fala o seguinte: porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam, e sejam por mim curados. Então, aqui é um alerta para nós.
Se Deus nos deu essa capacidade de escolher o que nós queremos ver, de ouvir o que nós queremos ouvir, então, se nós queremos um milagre, nós precisamos de abrir o nosso coração, abrir os nossos ouvidos, ficar atento na palavra de Deus, para que nós venhamos a converter. O que é converter? A voltar para Deus verdadeiramente e deixar com que Ele nos cure. Porque muitas vezes nós queremos um milagre, mas nós não queremos voltar à nossa origem. Nós não queremos parar para ouvir o que Deus está falando conosco. Porque nós muitas vezes temos pressa por alguma coisa, nós temos alguns objetivos que naquele momento, aquela palavra ela não está sendo importante para nós. Mas ele fala, para que se convertam e eu cure. Para o milagre acontecer na nossa vida, se nós formos ver sobre o milagre, todos os milagres estão relacionados em 2 pontos: a fé e a cura. Quando você recebe uma bênção financeira, você foi curado de uma necessidade, de uma miséria. Quando você recebe uma bênção na tua família, você foi curado de um tormento que estava dentro da tua casa. Quando você foi curado de uma enfermidade, você foi curado de um tormento que estava no teu corpo. Então, tudo isso acontece pela fé. E a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós damos ouvido à palavra de Deus, o nosso coração se abre. E aí cumpre a promessa. Que ele se converta e eu cure. Cure de quê? Do que você precisa. Nós precisamos de cura todos os dias, todos os momentos da nossa vida. E eu separei 3 pontos aqui para nós conversarmos sobre isso, o toque que mudou a história. Coloca para mim Marcos 8, 22, do 22 ao 25. Nós vamos ler esse versículo devagarinho. Então chegaram a Betsaida e lhes trouxeram um cego, rogando-lhes que o tocasse. Segura um pouquinho aí. A cidade de Betsaida, ela ficava à beira-mar, ao nordeste, mas bem à beira-mar, bem próximo de onde anteriormente havia acontecido o milagre da multiplicação de pães. Então, o povo daquela região, eles entendiam que Betsaida era um lugar de milagre. Porque já havia acontecido um milagre naquele lugar. E ali tinha um cego. E quando eles ouviram falar que Jesus chegou naquele lugar, eles falaram, olha, tem a chance de acontecer outro milagre. Porque esse seria relacionado com a região, o terceiro milagre. Porque o primeiro foi a multiplicação dos pães. Depois foi a calmaria na tempestade no mar. Agora a cura de um cego. Então muitas vezes, irmão, nós estamos comendo ainda a multiplicação dos pães. E nós estamos tão intertidos em comer aquilo que nós já recebemos, que nós não se preocupamos com o dia que vai aproximar. E esse dia pode ser um dia de tempestade. Então nós precisamos de viver de glória em glória, de milagre em milagre. Porque a cada dia da nossa vida é um dia de um milagre novo.
Então aquele povo estava tão feliz com a multiplicação de pães, mas os discípulos estavam em uma tempestade. Muitas vezes uma parte dos nossos irmãos estão felizes, estão bem, porque eles ainda estão comendo o pão, a multiplicação dos pães. Mas tem alguns irmãos nossos que estão passando por tempestade. E é nesse momento que nós precisamos de entender que nós somos um corpo. E nós temos que orar uns pelos outros. Porque veja que quando Jesus chegou naquele lugar, a tempestade parou. Quando Jesus chega na nossa vida, a tempestade para. Quando Jesus entra na nossa família, a tempestade para. Não fica só no milagre da multiplicação, da alegria, do agora vamos que vamos, não. O dia difícil vai chegar, mas o Senhor, Ele chega primeiro. Aleluia. E quando Jesus chegou naquele lugar, aquele cego falou, é minha oportunidade de eu ser curado. Mas existia um probleminha. Ele era cego. Ele ouviu falar que Jesus tinha chegado, mas ele não tinha visão para ir até Jesus. Então ele contou com os amigos, que foi o guia de levar ele até Jesus. Nós precisamos de viver em comunidade junto, um orando pelo outro, irmãos, para que venhamos a servir de guia para aqueles que não estão enxergando no momento. Paulo teve uma época que ele ficou cego. Ele precisou de Ananias para ir lá para dar visão novamente para ele. Muitas vezes tem alguns dos nossos irmãos que estão fracos, estão doentes, estão precisando de quê? Da nossa oração. E aquele homem, ele contou com aqueles amigos. Coloca o próximo para mim. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, fez alguma coisa? Aquele homem, ele era cego de nascença. Mas quem levou ele até Jesus também clamou a Jesus por ele. E Jesus, ele não fez um milagre na aldeia, ele levou para fora da aldeia. Por quê? Porque existe momento que é você e Deus. Existe momento que você precisa confiar literalmente em Deus, para que o milagre aconteça. Glória a Deus. Então ali era aquele homem e Jesus. Vamos no próximo. Esse recobrando a vista, veja bem, recobrando a vista. Quer dizer, ele voltou a enxergar, mas a visão dele ainda não era perfeita. Respondeu, vejo os homens porque como árvores os vejo andando. Então ele não tinha uma visão perfeita. Ele tinha, irmão, nós precisamos de ter duas visões. A visão física, onde nós enxergamos o natural, mas nós precisamos da visão espiritual, para nós enxergarmos o mundo espiritual. E para nós enxergarmos o mundo espiritual, nós temos que ter uma visão perfeita. Ver e enxergar e identificar. É o que nós temos. Ver, mas não enxerga nada. Não está vendo nada. Está vendo, mas não está vendo. O homem, ele recobrou a vista. Ele estava vendo vulto, algo embaçado. Quando nós temos só a visão do mundo físico, nós enxergamos só o físico.
Então nós precisamos que o Senhor toque em nós novamente. O próximo. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele passou a ver claramente. Quando Jesus nos toca, nós passamos a ver as coisas claramente. Nós conseguimos distinguir o que é certo e o que é errado. Nós fazemos o que nós decidimos a fazer, mas não por engano, porque nós sabemos o que é certo e o que é errado, o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. Então esse homem, ele começou a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Deus, ele quer nos dar uma visão perfeita. Ele quer que nós enxergamos o mundo físico e o mundo espiritual. E tudo que nós fizermos no físico, no espiritual, nós sabemos se ele é certo ou se é errado. Eu sempre uso brincar, né, irmão? Eu falo que se uma pessoa chegar perto de mim e falar: olha, eu decidi roubar o banco, o que o senhor acha? Eu falei: eu não acho nada. Se você já decidiu, vai e roube. O que você quer que eu faça? Eu quero que você ore. Orar para quê? Se você já decidiu correr o risco. O problema não é meu. Agora você fala: passou pela minha cabeça uma ideia maluca de roubar o banco. Eu quero que o senhor ore para que essa maldição saia da minha mente. Então vamos orar, porque não vai ser bom. Assim somos nós. Ouvimos a palavra de Deus, mas se o nosso coração estiver endurecido, nós não vamos converter e não vamos dar oportunidade para Ele nos curar. Vê que coisa interessante. Nós temos livre-arbítrio, mas não estamos liberados por Deus para fazer aquilo que nós queremos. Nós não somos, se nós somos de Cristo, nós não podemos fazer o que nós queremos. Precisamos fazer aquilo que Deus colocou para nós fazermos. Então, quando nós fazemos errado, nós temos consciência do erro, seja qual for. E isso vai impedir nós de sermos curados. O homem passou a ver perfeitamente. Deus quer te dar uma visão perfeita do mundo físico e do mundo espiritual. As decisões é tomada no mundo físico, mas são decididas no mundo espiritual. Todas as decisões suas no mundo físico, ela vai refletir no mundo espiritual, negativo ou positivo. Por isso nós devemos dar atenção sempre para a palavra de Deus. Sem ação não tem milagre. Jesus já havia chegado naquele lugar. Talvez Jesus já chegou na sua vida, já chegou na tua casa, mas você ainda está cego, ainda não percebeu que Ele está do seu lado. Aquele cego, ele percebia, mas ele não enxergava. Mas ele contou com os amigos que levou ele até Jesus. Por isso, eu e você, nós somos condutores de milagres. Nós somos condutores de milagres. Nós somos aqueles que vão levar as pessoas ao conhecimento da palavra, ao entendimento da palavra, para que eles se convertam e o Senhor possa curá-los. E toda vez que você apresentar alguém diante de Jesus, o milagre passa primeiro por você, porque você é o condutor. Você
é que vai levar as pessoas até Jesus. Mas por que você vai levar essas pessoas até Jesus? Porque os sinais seguem os que crerem. No nome dele, nós podemos fazer o que ele fez. Glória a Deus. Então, se eu e você temos essa consciência, quando nós vemos uma pessoa necessitada, nós vamos conduzir ela até Jesus. E os milagres vão acompanhar nós que cremos. Ela vai ser abençoada, ela vai ter a visão aberta, ela vai ser tocada por Jesus, mas nós vamos ser levados por Jesus. Porque nós somos condutores. Amém? Amém. Glória a Deus. Segundo toque. O toque de esperança. Lucas 7, do 11 ao 15. Em dias subsequentes, dirigiam-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Todo mundo conhece essa passagem. E iam com ele os seus discípulos e numerosas multidões. Segura aí. A multidão nem sempre está ouvindo a palavra. Muitos estão escutando só aquilo que interessa. Lembra que nós lemos no início? Ouve, mas não entende, porque o coração está fechado. Não abre o coração. Muitos querem a multidão, porque a multidão traz muitas vezes, irmãos, status. A multidão traz alguns benefícios humanos. A multidão promove pessoas. Mas na hora da necessidade, a multidão dispersa. Na hora da necessidade, a multidão não acompanha. Lembra quando Jesus foi para a cruz? Os discípulos ficou lá, mas a multidão estava do outro lado. Sabe por quê? Porque o outro lado, humanamente falando, era o mais forte. Hoje, o ser humano está buscando muito isso. O status, o lado mais forte. E esquecendo que o lado mais forte é com o Senhor Jesus. Amém. Amém? Coloca o próximo. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. A única esperança daquela mulher havia acabado. Porque ela já era viúva. Ela sabia que a partir daquele momento ela não ia ter o sustento na casa dela. Ela sabia que a partir daquele momento ela ia viver de esmola. Todo o sonho dela estava saindo da cidade quando Jesus estava entrando. Quem sabe, muitas pessoas já desistiram. Acabou tudo. Eu vou sair por aí. Eu vou desistir de tudo. Mas na saída da porta da tua casa, Jesus está entrando. Aleluia. E a intenção de Jesus é tocar em você. Essa é a intenção dele. E grande multidão da cidade ia com ela, chorando. Mas essas pessoas nem sempre estão dispostas a te ajudar no amanhã. Porque a partir do dia seguinte, essa mulher estaria sozinha. Talvez a multidão não acompanharia ela mais. Coloca o próximo. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Existe momento de chorar, existe momento de cantar. Existe momento de abraçar e de afastar do abraço. Mas aqui o Senhor falou: pode parar de chorar, porque eu cheguei na tua casa. Eu cheguei nesse lugar. Eu sou a solução. O Senhor,
Ele sempre foi e sempre será a solução para a tua vida, para a tua casa. O Senhor, Ele sempre foi aquele que sempre esteve disposto a ajudar na sua pequenina fé. Por isso Ele falou, se você tem fé do tamanho de um grão de mostarda, se você der ordem para este monte, Ele vai te obedecer. Aleluia. E para deixar você forte, confiante, Ele disse, eu te dou o poder, porque em meu nome você pode repreender qualquer mal que aparecer na tua casa. Glória a ti. Eu estou te dando o poder que o meu Pai me deu, e você usa com autoridade. Aleluia. O povo de Deus tem que ter autoridade. O povo de Deus tem que saber que o demônio, você não pede por favor. Você manda ele cair fora e ele tem que obedecer. É assim que funciona. O próximo. Chegando, se tocou o esquife. Parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Ali levantou, não só um morto, mas uma esperança. O toque de esperança. Jesus quer te tocar para te dar nova esperança. A glória a Deus. O que havia acabado, Jesus traz tudo de novo. O que era choro se tornou em alegria. O choro de tristeza foi substituído por um choro de alegria. Aquela mulher, ela nunca mais foi a mesma, porque Jesus tocou no filho dela. Jesus está procurando filho para ele tocar. Amém. Que seja você. Amém. Para que ele possa cumprir tudo o que ele desejava. Aleluia. Tudo o que ele queria. O toque que cura. Marcos 5, do 25 ao 34. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vindo sofrendo de uma enfermidade também muito conhecida, preste bem atenção. Nesses que nós lemos, Jesus tocou. Essa foi diferente. O próximo. E muito padeceram a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, ia a pior. Quantas pessoas, irmãos? Quantas pessoas sai, vende tudo, vende carro, vende o que tem, à procura de um grande médico, um homem de nome, que possa resolver o problema. E chega lá, o médico fala, eu não posso fazer nada. E Jesus estava dentro de você, dentro da tua casa. E você não confiou nele. Vê como nós somos pegos de surpresa? Muitas vezes nós procuramos alegria onde não tem alegria, libertação onde não tem libertação, cura onde não tem cura, felicidade onde não tem felicidade. Por quê? Porque onde Jesus está, tem atenção. Todo o público estava com os olhos nele, porque sabia que ele faria algo extraordinário. Glória a Deus. Numa festa, num clube, ninguém presta atenção se alguém falar, Jesus te ama. Eu falo, joia, legal. Onde as pessoas prestam atenção em Jesus? Na casa de Deus. E este lugar nem sempre
agrada algumas pessoas, porque elas estão ouvindo outras coisas. Vê que interessante. Aquela mulher, onde ela ouvia falar que tinha um médico, ela ia. Onde ela ouvia falar que tinha alguém que poderia curar ela, ela ia. Mas ela não tinha só uma enfermidade, ela tinha também uma vergonha, ela tinha também uma proibição, ela tinha vergonha de ser uma pessoa que sangrava, que tinha uma hemorragia, mas ela era proibida estar no meio das pessoas normais, porque ela era impura. Só Jesus pode nos purificar. Glória a Deus. Não tem outro. Coloca o próximo. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Ela tocou nele. Aqui ele não tocou nela. Então isso significa que eu e você, nós podemos tocar em Jesus. Amém. Através da nossa fé, através da nossa oração. Glória a Jesus. Só depende de nós. Só depende de mim e de você, para que o milagre aconteça na nossa vida. Glória a Jesus. Porque ele estava ali. Ela falou, se eu tocar nas vestes dele, é o suficiente. Por quê, irmão? Porque ela pegou a sementinha de mostarda, a pequena fé. Eu não preciso de tocar no corpo dele, porque as vestes dele também é santa. Glória a Deus. Se eu tocar nas vestes dele, eu estarei curado. O próximo. Porque dizia, se eu apenas me tocar as vestes, ficarei curada. Glória a Deus. Fé antes de acontecer. A fé, ela sempre vem antes do milagre. Todos os milagres que Jesus fez, existiam a fé antes. Aleluia, Jesus. Amém? No próximo. E logo se lhes estancou a hemorragia. E sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Quer dizer, daquele incômodo. Daquilo que tirava a paz. Daquilo que provocava anemia, fraqueza. Ela foi curada quando ela tocou. Glória a Deus. E é aí Aleluia, Jesus. que entra o X da questão. Quer ver o que aconteceu no próximo? Coloca o próximo. Jesus, reconhecendo imediatamente que deles saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Glória a Deus. Essa mulher, com medo da multidão, ela tentou esconder o que havia acontecido com ela. Com medo da multidão. Tem pessoas que têm medo de falar para os seus amigos que você entregou a vida para Jesus. Tem pessoas que têm medo de falar para os seus amigos que você mudou de vida. Tem pessoas que têm medo de falar para os seus amigos e para os seus parentes que Jesus te curou. Eles não vão acreditar. Jesus perguntou, quem tocou nas minhas vestes? Ela tentou esconder nele. Ninguém esconde de Jesus. Aleluia. Os olhos dele estão sobre nós. Jesus, ele quer realizar milagre, mas ele não quer que você se esconda. Porque ele é luz. Então ele quer trazer você para a luz. E a luz tudo se vê. Ele quer tirar você das trevas e levar você para a luz. Para que ele possa te curar. O próximo. Respondeu-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta
e disse: quem me tocou? Uma pergunta. Você não está vendo que está todo mundo aí te pegando? Mas tem pessoas que tocam em Jesus de maneira diferente. Tem pessoas que querem tocar por curiosidade. Mas tem pessoas realmente que têm fé. O próximo. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Ele sabia quem fez. Mas ele queria deixar um ensinamento para nós. Porque nós tocarmos em Jesus, todo mundo vai ver que nós tocamos nele. Então, as pessoas ali precisariam ver que ela tocou nele. O próximo. Então a mulher, atemorizada, com medo e tremendo, conscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Que Jesus quer para te curar, é só que você fale a verdade para ele. Só isso. Mais nada. Seja claro. Ela não poderia falar: Senhor, fui eu. Mas não, ela tentou deixar, não transparecer aquilo que Jesus havia feito. A obra que Jesus faz, ela é tão perfeita que ninguém pode esconder. Glória a Deus. Ninguém pode esconder. Nós tem coisas que eu já fiz na minha vida que se eu tentasse fazer hoje eu não conseguiria. Então, a vontade de Deus é que você ouve com o ouvido e entenda, veja com seus olhos e enxerga e abra o seu coração para que ele possa te curar. Amém? Amém. Eu quero convidar você. Nós vamos fazer um pouquinho parecido com o que nós fazemos de manhã, à noite, na nossa campanha dos 40 dias de milagre. Hoje nós vamos estar aqui com o pastor Nelson. Ele vai estar trazendo uma palavra hoje à noite para nós aqui, às 19 horas. E nós vamos estar na campanha dos 40 dias de milagre. Mas nesta manhã eu queria orar junto com a igreja. Eu queria chamar você para vir aqui à frente. E nós vamos orar juntos. Sai do seu lugar.